Olá pessoal, professor Josinei Pontes, língua portuguesa. Bom dia. Hoje nós falaremos sobre conjunção como elemento de coesão. Esse assunto está lá na página 235 do livro didático de língua portuguesa. Ok? Então lá vai ter algumas considerações sobre conjunções. Lembrando que as conjunções serão importantes para a ligação das orações do período composto, formado e formando períodos compostos. Então nós já vimos que era um período simples, que é um período composto, e agora nós vamos desenvolver o período composto, vamos estudar o período composto por meio das suas conjunções, beleza? Então, o que são conjunções, né? Conjunção é uma palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Perceba que está em destaque aí a palavra invariável e a palavra liga. Então, invariável é por ela não sofrer nenhum tipo de alteração em relação a número e gênero. E liga porque ela faz essa ligação entre duas orações, estabelecendo algum tipo de ideia, algum tipo de relação. Exemplo: o garoto segurou o brinquedo e mostrou quando chegou da escola. Aqui nós temos três orações representadas pelos verbos segurou, mostrou, chegou. E eles estão sendo interligados. Temos a oração principal, que é o garoto segurou o brinquedo, e temos as demais sendo ligadas, conectadas por meio de conjunções. Então, a conjunção é um elemento de conexão que estabelece sentido entre as orações. Mas o que é uma coesão, né? O que é esse elemento que faz com que os textos tenham relação entre si? Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. Existe coesão, por exemplo, por referência. João não compareceu, mas ele justificou. O ele é uma referência a João. Então, isso aqui é tido como elemento de coesão textual. Há uma coesão, por exemplo, por substituição. João justificou a ausência, o garoto fez bem. Então, temos aqui o garoto substituindo, fazendo referência a João. As conjunções vão estabelecer essa coesão por meio de conjunções coordenadas e conjunções que podem ou não aparecer nas orações de períodos compostos. Então, vejamos aí os exemplos. As orações coordenadas, e essa coordenada que tem a relação de independência, são aquelas sintaticamente dependentes que podem ou não ser introduzidas por uma conjunção. Então, por elas serem independentes, não exige tal presença de algumas conjunções, mas quando houver, deixará claro que será estabelecida ali um tipo de relação entre o significado da primeira com a segunda oração. Temos um exemplo: aproximou-se, observou tudo ao redor, nada disso, nada disse, né? Então nós temos aqui nós temos três orações, é um período composto, representado pelos verbos aproximou-se, observou e disse, mas não houve a relação entre elas, não houve uma conexão, é sem conjunção. Tá? Então, aqui são orações coordenadas, mas que não fez uso de conjunção. A última lá, outro exemplo: eu não vou comer salada nem tomar suco. Aqui já percebam que também temos um período composto, duas orações. Lembrando que o vou comer é uma locução verbal, que representa um só verbo. E logo depois, nós temos um conectivo, que é a nossa conjunção. Essa conjunção está ligando a primeira com a segunda oração, estabelecendo uma relação de sentido. Mas perceba que elas estão
mesmo assim independentes, são informações independentes. Não vou comer salada, não vou tomar suco. São duas informações independentes, mas que estão sendo conectadas por uma conjunção. As orações coordenadas, elas podem ser assindéticas e sindéticas. Essa sindética tem relação com síndeto, que significa conjunção. Tá? Então, as orações que apresentam conjunções nas suas ligações são chamadas de coordenadas sindéticas, ou seja, elas apresentam o síndeto, a ligação, os elementos de ligação. Já as que não possuem conjunções são chamadas de orações coordenadas assindéticas. Esse A é de negação, não síndeto, não presença de conjunção. Então, temos lá, ó, eu não vou comer salada, nem tomar suco, né? Temos aí com conjunção, o exemplo. Então, temos lá a atividade do livro, né? Atividade do livro, lá da mesma página que eu estou analisando com vocês, né, essa questão das conjunções, nós temos lá um exemplo, né, de frases que utilizam essa conexão entre orações por meio de conjunções. As lideranças indígenas defendem que a solução não é eliminar o Bolsa Família, mas fazer adaptações como a implantação de pontos de saque locais estratégicos no Xigu ou criar programas específicos à realidade local. Perceba lá em destaque, em vermelho, estão os verbos que representam as orações. Perceba que nós temos o período composto, que são formados por várias orações e delimitado lá pelo ponto final. E perceba que em laranja temos os conectivos, são as conjunções ligando essas orações, estabelecendo uma relação de sentido. O mas, por exemplo, é uma conjunção que indica oposição de ideias. Já o ou é outra conjunção que indica alternância de ideias. As orações coordenadas sindéticas aditivas, adversativas e alternativas. Essas são três das primeiras classificações das orações coordenadas sindéticas. Lembrando, oração, frases constituídas em torno de um verbo. Coordenadas são orações independentes entre si. Sindéticas são aquelas que usam as conjunções para estabelecer a ligação, a conexão entre um e outro. Aditiva, adversativa e alternativa é o que nós veremos agora. Aditiva, então, tem aquela relação de soma. Aditiva, soma. Né? São conjunções como em, e, nem, não só, mas também em, entre outras, tá bom? Ainda tem outras conjunções que a gente vai ver mais à frente. Tem as adversativas, que estabelecem a relação de oposição, mas, contudo, porém, todavia, e também há outras possibilidades que a gente vai ver mais à frente. Aqui é só como exemplo. E alternativa, relação de alternância. Ou, ora, ora, sendo que a representação aí dos três pontos é como ela fica na frase, ela fica intercalado, né, entre uma oração e outra, tá bom? Então, cada um desses aí vai ter um tipo de sentido, vai estabelecer algum tipo de sentido quando ser aplicada entre as orações coordenadas. O que vocês farão hoje? Vocês farão algo diferente, né? Vamos tentar algo diferente, porque lá os arquivos
editáveis está dando muito problema, muita gente não está conseguindo fazer, às vezes duplica, às vezes está já respondido, né? Muita gente salva em PDF. Vamos tentar de outra maneira hoje, ver se dá certo. Então, a atividade hoje é da página 258 do livro didático de língua portuguesa, as questões 1, 2 e 3. Você vai escrever somente as respostas numa folha com pauta. Está escrito errado ali, é pauta, tá? Utilizando caneta azul ou preta. Ao terminar, tire foto e insira na atividade postada hoje. Então, vocês vão ler essa atividade, fazer somente a resposta numa folha com pauta, caneta azul ou preta, porque se for a lápis eu não vou conseguir enxergar. Terminou a atividade, tire uma boa foto e insira na atividade. E poste lá na plataforma do tópico Língua Portuguesa de hoje. Vamos fazer um teste, ver se dá certo essa possibilidade, se fica melhor para vocês. Tá bom? Então, é isso aí. Isso foi o assunto de hoje. Qualquer coisa, mande informações lá, Ou melhor, comentários nos comentários particulares lá da plataforma, ok? Então é isso, galera. Até a próxima.